Agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Começa agora, Momento Revelação Agro, revelando os melhores caminhos. Na apresentação, Marisol Vincenzi. Olá, gigantes do agro, pessoas iluminadas, sejam bem-vindos a mais um programa Momento Revelação Agro. Eu sou a Marisol, psicóloga, mestra em educação agrícola, especialista em desenvolvimento humano no agronegócio. E estamos chegando aqui pela Rádio Agro Hoje com o programa Momento Revelação Agro. Agora são 15h04 de Brasília, segunda-feira, dia 27 de maio de 2024. E está passando rápido, hein? E é sempre uma alegria estar aqui com você para o nosso encontro. O nosso propósito aqui é ser a voz do desenvolvimento humano no agronegócio, trazendo para você conteúdos que irão contribuir com o crescimento pessoal e profissional no agro, gerando lucro, leveza e legado para o nosso agronegócio. Você nos acompanha aqui pelo site www.radioagrohoje.com.br e também pelos nossos aplicativos da Rádio Agro Hoje, no Instagram e todas as redes sociais. Seja bem-vindo e olha que bacana! Vocês podem mandar mensagens, fazer perguntas pelo WhatsApp 65999638161. Nós somos a primeira rádio com programação 100% voltada para o agro brasileiro. E nossa sede fica em Cuiabá, mas também temos estúdios em São Paulo e em Brasília. E parceiros em todas as regiões do país e do exterior. Hoje vamos abordar um assunto muito importante que nós abordamos na Agro Brasília, que foi uma feira em Brasília, uma feira enorme, cheia de tecnologia e novidades para o agro. E nós vamos falar sobre o tema que falamos lá, a solidificação da base familiar para a prosperidade da propriedade rural. E as nossas convidadas especiais de hoje é a Francilene Vendramin e a Jéssica. Sejam bem-vindas aqui, meninas. Elas são advogadas e atuam no agronegócio. Fran, se apresenta, fala qual a sua especialidade, conta um pouquinho sobre você, de onde que você é. Olá, pessoal, em especial aí o nosso agro, a nossa plateia agronegócio, que muito especial. Eu sou Francilene Vendramin, mas antes de qualquer profissão, eu sou mãe, eu sou esposa e sou advogada. Eu sou especialista em direito tributário, sou especialista em direito previdenciário, direito empresarial e tenho especialização em agronegócio. E também estou mestrando em Direito Constitucional, voltado ao agronegócio. Eu atendo toda essa parte do agronegócio, atuo há bastante tempinho aí no agronegócio, então, assim, a minha parte de experiência com o mundo agro vem aí de uns anos. Ok, Jéssica. Olá, me chamo Jéssica Cunha Nogueira, sou advogada, assim como a doutora Francilene, sou uma das fundadoras da UNDA, sou vice-presidente da Comissão de Direito Agrário da OAB Goiás, também sou mestre em agronegócio pela FGV, sou doutoranda pelo IDP e também pelo UFG, e aqui, né, o que eu trabalho no meu dia a dia a parte de relações internacionais, que eu também sou formada em relações internacionais e atuo na área com comércio exterior aplicado ali ao agronegócio, além da parte de regularização fundiária. Não mexo muito com a parte de direito de família, mas sei como é de suma importância, principalmente quando a gente trabalha com planejamento sucessório, planejamento tributário. Então,
é muito importante entender, e ter também sempre uma psicóloga, ter ali uma pessoa que está ali sempre com a gente, né? Para poder alinhar junto com o cliente a melhor forma possível. Então, eu agradeço por estar aqui com vocês. Não conheci a Marisol ainda, pessoalmente, mas eu tenho certeza que terei essa honra de conhecê-la presencialmente. Então, muito obrigada por ter essa honra de estar aqui com vocês. Ok. Falam para nós um pouquinho sobre a UNDA, a União Nacional de Advogados do Agro, que vocês duas são fundadoras, né, dessa instituição. É uma instituição? Como que é? Eu não me apresentei como presidente da UNDA, como era sabido que você ia falar da UNDA. Falei, vou deixar para dar um ênfase com relação à minha função dentro da UNDA no momento que ela falar da UNDA. A UNDA, eu sou presidente e fundadora da UNDA. A UNDA, ela é uma instituição que foi fundada por 3 advogadas. A doutora Sara, a doutora Jéssica e eu, todas 3 advogadas, cada uma com suas especializações e cada uma com a sua eficácia dentro do mundo do agronegócio. Em uma conversa que nós tivemos ali no momento que nós estávamos conversando, eu sempre colocava as dificuldades que o mundo do agronegócio tem. É um setor que precisa muito da ajuda. Entretanto, eles não têm esse respaldo. E quando falamos muito da questão do profissional na área jurídica, há um certo bloqueio. E então eu falava sempre assim, há uma precisão nesse setor de uma forma menos técnica, uma forma mais simples, em que o produtor possa conhecer. E foi aí que nós conversamos e alinhamos, fizemos esse projeto, e que é um projeto lindo. Eu sempre digo, quando eu falo da UNDA, meu coração enche de toda alegria, porque, na verdade, ela veio, de fato, para acolher o produtor rural mesmo, de uma forma técnica, não só no jurídico, mas em todas as áreas. Porque quando fala, então fala só jurídico, não. Tanto que aí nós estamos em parte dentro da Agrobrasília com a inovação e tecnologia, no qual sabatinamos várias startups ali. Então, o NDA não é só isso, não é só o jurídico, o NDA é toda a parte técnica que ajude o agronegócio. Entretanto, quando o produtor vem pedir algumas informações para nós, aí formalizamos de uma forma prática, simples, trazemos lá, ele vem lá do campo e trazemos de uma forma simples para poder sanar o problema dele. A palavra da doutora Jéssica. Como uma das fundadoras, fala aí, Jéssica. Isso, é uma das... Ai, obrigada. Realmente é uma honra, né, termos fundado a União Nacional do Direito do Agronegócio para levar ali para os produtores, para os profissionais também que querem adentrar ali ao agronegócio, entender um pouco mais. É de suma importância, porque normalmente a gente verifica que as pessoas... até aquela coisa, teve uma modinha, né, de querer advogar para o agro, mas falar que advogava, mas não sabia. E é importante porque essa união, ela, igual a Fran, né, que eu chamo ela de Fran, né, a doutora Francilene, e igual ela brilhantemente expôs, é algo além do jurídico. Então, nós buscamos ali a parte técnica também. Igual eu também falei anteriormente, eu também sou formada em relações internacionais, então a gente traz esse viés também de outras pessoas que trabalham em outras vertentes de área que agregam ali ao agronegócio. Além disso, a própria Fran também, né, ela abordou sobre a Agrobrasília, que nós tivemos ali o Inova Brasília, né, Inova que trouxe ali startups, abordando ali de como que eles eram em âmbito jurídico e todas voltadas ao agronegócio. Eu, além disso, não falei anteriormente, mas eu também sou CEO e fundadora de uma startup que ela ali, tem fomento do governo, tanto em âmbito estadual quanto federal. Então, é interessante porque nós também levamos a tecnologia
do agronegócio. Então, é algo a mais, não é somente o jurídico, não é somente o técnico. Então, tem um plus, nós levamos mais. E é muito bom, porque quando a gente fala da UNDA, brilha nossos olhos, porque nós amamos o que fazemos, nós amamos quem está conosco também, e é uma associação que nós chamamos de união, porque realmente é isso que ela é uma união, não é meramente uma pessoa aparece mais que a outra, que nós sabemos que existem associações que fazem isso. Então, a UNDA ela é muito mais que isso. Ela é uma união que traz ali os profissionais, os produtores, a parte técnica, a tecnologia. Então, isso é de suma importância. Muito legal. Inclusive, levando a psicologia também para o agro, né? Porque foi através da UNDA que eu estive na Agro Brasília falando junto com vocês sobre esse tema que nós iremos trabalhar hoje, que é a solidificação da base familiar para a prosperidade da propriedade rural no agro, então, da propriedade rural. Então, para você que nos assiste aqui, agora são 15 horas e 14 minutos de Brasília, nós iremos nosso primeiro intervalo e depois iremos falar especificamente sobre esse assunto. Então, compartilhe esse vídeo, você que está nos assistindo, comente, faça pergunta, encaminhe para aquelas pessoas que vocês observam que dentro das propriedades rurais precisa trabalhar um alinhamento, precisa trabalhar a gestão das emoções, para que o negócio, para que a base familiar esteja estruturada e a família possa, então, conduzir da melhor forma possível o negócio. E isso transcender para os colaboradores, isso vai trazer mais rentabilidade, mais lucratividade. Então, venham, voltem aqui, compartilhem esse vídeo, essa nossa matéria, e até daqui um pouquinho. O programa Momento Revelação Agro volta em instantes. A obesidade infantil é uma aventura para as crianças. Pais e responsáveis também. São 3 passos. 1. Alimentação saudável. Estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições. 2. Atividade física. Vamos jogar, brincar e correr com a gente. 3. Atividades e brincadeiras ao ar livre. Fazem bem pro corpo e pra mente. Vamos prevenir a obesidade infantil. 1, 2, 3 e já! Saiba mais em gov.br/saúde. Ministério da Saúde. Governo Federal. Rádio Agro Hoje. O agronegócio brasileiro passa por aqui. Eliminar água parada é a principal maneira de combater o mosquito Aedes aegypti. Mas os cuidados não acabam por aí. É preciso ficar atento aos sintomas da dengue, zika e chikungunya. Se você tem febre, dor de cabeça, dores atrás dos olhos ou nas articulações e manchas vermelhas pelo corpo, procure uma unidade de saúde. E nada de se automedicar, hein? É isso aí. Prestar atenção aos sintomas também deve fazer parte da sua rotina. Ministério da Saúde, Com Governo licença. Federal, Pátria Amada Brasil. Vamos retornar. Rádio Agro hoje, conectando você ao agronegócio. Momento Revelação Agro, revelando os melhores caminhos. Segunda-feira, nada melhor do que iniciar aqui mais uma semana de trabalho, falando sobre família, sobre a base familiar, como solidificar essa base para que o agro consiga ter prosperidade, deixar o seu legado. Então, eu estou aqui nesta rádio que é 100% voltada para o agronegócio brasileiro e você pode ser um parceiro da rádio. Para isso, basta você entrar em contato pelo número 65999-638161 e fazer a sua parceria aqui conosco. Pode também mandar mensagem por esse número, fazer perguntas, nós estamos à disposição. Mande o seu recado e nós iremos responder. E aqui nós continuamos hoje com o programa Momento Revelação Agro, no nosso encontro de segunda-feira, todas as 15 horas de Brasília. E estamos aqui para um bate-papo
muito legal com a Jéssica e a Fran, elas que são advogadas, especialistas no agronegócio. Agora são 15 horas e 18 minutos de Brasília. Bom, Fran, você que foi a pessoa que entrou em contato comigo, nós já nos conhecemos há muitos anos, nos reconectamos lá no Encontro Nacional das Mulheres Cooperativistas do Agro, e aí você fez esse convite para eu estar com vocês no momento em que a União Nacional dos Advogados estaria palestrando na Agro Brasília. Por que do interesse de uma do agro falar num momento que era para advogadas do agro falar? É o que a sigla fala, né? UNDA, União Nacional do Direito e o Agronegócio. Não só é o direito, é o agro. E quando nós falamos do agro, nós estamos falando em todas as vertentes, em todos os profissionais. E como é sabido, você é uma maravilhosa, nossa, não tenho nem palavra, você é uma profissional, uma excelente profissional, não tenho nem palavras, porque você está no topo. Olha. E quando eu estava lá no navio, no encontro das mulheres do agro, no qual a doutora Jéssica também se encontrava no mesmo local, e que eu te vi, eu falei, nossa, é resposta de Deus. E o seu trabalho é brilhante, e como nós estávamos falando, o agronegócio, ele precisa o máximo de ajuda que puder. E quando eu vi o seu trabalho, eu acompanho o seu trabalho, né, Marisol? De muito tempo aí, é um trabalho brilhante. E quando eu vi, eu falei assim, Marisol, é a pessoa ideal para estar na Agro Brasília, ajudando com relação ao agronegócio, com questão sucessão familiar, e não só sucessão familiar, sucessão rural, né? Que muitos acham que sucessão familiar, sucessão rural é só apenas quando a pessoa falece. Não, você está passando a sua sucessão para um gestor. Então, o que eu vejo no mundo do agronegócio é um sofrimento muito grande, e aí tem muitos problemas com relação a isso, ou muitas das vezes chega até a falência, porque não sabe organizar, não sabe ter a gerência, então, na verdade... Isso, então precisa de um profissional, e não só o jurídico, mas também um profissional que ajude também na questão da psicologia, que vem aí com a ajuda da inteligência emocional, ajudando, dando esse respaldo. E você faz isso com maestria. Então eu digo sempre que nós ganhamos. A palestra da semana passada, eu falei, quem não conseguiu participar, perdeu, porque de fato foi extraordinária. Eu saí de lá falando, dever cumprido por realmente ter conseguido mirar na Marisol e ela ter nos trazido a mais. A minha expectativa estava assim, você me trouxe isso aqui, ó. Então, foi sensacional, juntamente com a outra especialista, que é a doutora Sara, que é também fundadora da UNDA, que foi de uma maestria, foi de uma cumplicidade ali, nós três ali, que foi maravilhoso. Okay. E eu agradeço, muito obrigada por tantos elogios, realmente foi maravilhoso, por isso eu quis estar aqui, trazendo esse assunto novamente para as pessoas que nos assistem, que me acompanham aqui no programa Momento Revelação Agro, porque realmente esse programa é para trazer um caminho, um novo caminho, um novo olhar, revelar novos caminhos para as pessoas, para os gestores, para os líderes, para as famílias, para os colaboradores do agro. E o tema, ele traz sim um novo caminho. E quando vocês pensam, assim, uma coisa que eu achei muito interessante que a Sara trouxe, é que às vezes as pessoas têm muito medo, acham assim, não vou olhar, vai ser
custo, eu vou gastar dinheiro, vai ser ruim contratar um profissional ou um advogado, porque eu vou estar só gastando dinheiro. E aí a Sara, ela trouxe o seguinte, que na verdade as custas ficam muito mais caras quando você não busca algo antes. Então isso eu acho que é uma coisa importante falar, porque assim, até eu entendia que o caminho para isso acabava sendo um caminho judicial, de qualquer forma. E pelo que eu entendi, existem caminhos extrajudiciais que facilitam o processo, que vão ter coisas que vão ter que ir para o jurídico, não tem jeito, mas se você fizer esse caminho anterior, você facilita muito, você paga menos imposto, sei lá. Então, expliquem aí para nós como que é isso, para que as pessoas entendam isso e possam desmistificar essa ideia de que vai sair muito caro, vai ser oneroso, ou algo assim, pelo que vocês também percebem. Você quer falar? Vou aproveitar esse adendo. É muito interessante porque essa questão do planejamento é trazer algo para prevenir. Então, é o preventivo que nós chamamos. Então, muitas das vezes, o cliente, né, o produtor, às vezes um próprio empresário, ele chega quando já tem um problema para ser sanado. Então, já é um caráter que não é o preventivo. E é interessante porque a gente trabalha com o cliente, sabemos que realmente algumas custas são caras, mas se você previne, se você trabalha com um preventivo, você se planeja, isso não é. Tá cortando, tem um investimento. Tá então, cortando. Jéssica, tá cortando. É de suma importância. Realmente, todas as palestras de vocês três, realmente, é de suma importância. Jéssica, tá cortando. Sim, possibilidades de trabalhar ali com questões. Tá cortando. Tá cortando bastante. Estão conseguindo me ouvir agora melhor? Agora deu uma melhorada, mas a parte... Estão conseguindo agora me ouvir? Sim. Eu não sei se a internet... É que, de fato, o planejamento é a melhor coisa. E o que nós vimos no setor do agronegócio? E não só, porque, na verdade, vamos falar do Brasil. O Brasil, ele, na verdade, ele leva um sistema de não planejamento nessa questão de sucessão. Em outros países, aí vou dar os Estados Unidos mesmo, os Estados Unidos eles já aderem à questão da organização, a questão da sucessão, com relação ao testamento. Você só viu falar com relação ao testamento após pandemia, que se atentaram à questão do testamento. Então, existem várias outras formas, né, que eu gostaria muito que a doutora Sara estaria aqui, porque ela montou certinho a questão da palestra com relação a isso. Então, o que fala? Com a relação ao extrajudicial, o extrajudicial, ele vai sim acontecer, desde que, como um acordo, quando as famílias elas são unidas. Quando não há união, não tem como fazer uma sucessão no extrajudicial. É muita confusão. E quando se trata de uma confusão, é aonde nós estávamos falando e onde que a gente fez o convite para a doutora. Que é trazer o psicólogo para fazer com mais leveza essa sucessão, faz com que a família fique unida. E o agronegócio, que é o que nós estamos falando aqui, que é o nosso foco, é o agronegócio, é o que a gente vê, essa questão que deixa aqui. O que acontece em muitas famílias? Eu sou o pai, eu empresto o trator, eu empresto a terra, mas não se trata de emprestar, se trata de arrendar. Mas eu sou pai, sim, mas o pai é o pai. A propriedade é outra coisa, é outra gestão. Então, há uma confusão. Olhar de forma empresarial. Isso,
Porque na verdade é o seguinte, o produtor rural ele fala assim, doutora, mas eu não sou PJ. Ele se muito, doutora, eu não sou PJ, eu sou pessoa física. Sim, mas a sua organização é empresarial. Eles organizam, você, querendo ou não, você não é fundada lá, eu não sou PJ, mas você tem que se organizar, você tem que fazer um planejamento, porque se você não faz planejamento, você faz uma confusão. Aí o que acontece? Hoje o que está acontecendo foi uma das falas nossas lá, é que na terceira geração não existe mais o patrimônio, ou muitas das vezes o patrimônio é passado para uma outra pessoa, a renda para uma outra pessoa. Eu não posso falar o nome desse cliente por questão de ética, mas aconteceu aqui no estado de Goiás, que o produtor veio, sim, administrando. Aí, quando teve os filhos que tiveram uma certa idade, cada um procurou uma outra profissão, e não o mundo do agro. Aí, o que aconteceu? Ele teve que arrendar, passar por uma outra pessoa. Aí, o que aconteceu? Ele ficou perdido, o que fazer? Mas não houve, ele poderia até ficar com essa fazenda, continuar produzindo. Era simplesmente ele ter um planejamento. É o que confunde? Gestor com gerente. Gerente não é gestor, e gestor não é gerente. E aí é onde que tem essa confusão, porque o gestor, ele quer resultado, e o gerente tem que fazer acontecer aquele resultado. E é onde que... Mão na massa, Mão na massa não, ele tem que saber gerenciar a equipe que está ali, né, na parte ativa da construção do negócio. Isso, e é o que nós vimos. O produtor rural, ele é muito técnico, ele é muito operacional. E aí, onde que acontece? Ele quer muito operar e pouco... Quer se planejar. Se planejar. E aonde que acontece? Não, ele não tem tempo, às vezes, por falta dessa desorganização de papéis, essa falta de organização da gestão. Então, trazendo um pouco para o que a gente conversou, nós trouxemos, Jéssica, 2 exemplos de uma família que não teve sucesso com essa sucessão, e eu trouxe um exemplo de uma família que teve sucesso porque buscou ajuda de outros profissionais. Eles começaram, no meu caso, meu exemplo, era uma família que não estava nada bem financeiramente, com bastantes confusões na família, e eles conseguiram, através de um dos filhos que se formou, ter essa abertura. Então, uma coisa importante aqui para quem está nos ouvindo, é ter essa abertura de ver que existe outras formas de olhar o agro, outras formas de fazer o negócio, porque às vezes o filho chega uma pessoa de fora e quer implantar algo diferente, e a pessoa pensa, não, eu sempre fiz assim, sempre deu certo, ou mesmo não dando certo, a pessoa continua patinando, fazendo a mesma coisa. E aí, nesse exemplo, eles acataram a ideia do filho que veio, que é um advogado, e ele contratou uma empresa que fez todo o processo sucessório. Aí um dos irmãos resolveu não ficar, saiu do grupo, saiu da empresa e só recebe arrendamento da terra que faz parte dele. 2 irmãos ficaram, um era o pai dessa pessoa, né, desse rapaz, e o outro era o tio. O tio resolveu ficar na sociedade, mas não trabalhar no negócio. Só está nos momentos estratégicos de decisão. E o pai e o filho ficaram no negócio. Então, essa pessoa, esse tio que não ficou, ele recebe os prolabores, mas ele não recebe um salário, porque ele não trabalha. Então, veja, é tudo uma organização. E aí depois eles falaram, bom, agora nós vamos buscar um profissional para nos ajudar a nos estruturar no emocional. A gente conseguiu fazer tudo isso, realmente, eles falam que foi doloroso, porque é doloroso. Então, e pode ser, já pensou, é doloroso no organizado, imagina o doloroso no desorganizado, no sem planejamento, né? Aí sim, aí se rompe relações, se rompem tudo, e foi o que eu dei o exemplo lá. E no caso deles,
não teve o rompimento da família, muito pelo contrário, por eles terem, às vezes, rompido com a sociedade, com um dos irmãos, por terem organizado dessa forma, o rompimento e foi uma coisa que nós falamos, às vezes a separação, às vezes ela é saudável, né? Desde que seja planejado e organizado, como foi dito aí. E aí, então, essa família organizou essa parte emocional, e aí eu entrei para trabalhar a gestão das emoções, a comunicação entre eles, para eles se conhecerem mais, para melhorar os relacionamentos, para melhorar a visão de futuro, a liderança, e tudo isso foi fazendo com que eles conseguissem estar mais conectados, mais engajados, né? E a equipe também participou, a equipe de líderes. Então, todos eles estavam falando a mesma língua para dar continuidade com aquele processo. E uma coisa que eu sempre falo, Jéssica, e assim, o meu trabalho, ele tem que acontecer, seria melhor antes do processo. Mas se não for antes, ele tem que ser depois, porque não adianta nada vir um advogado, um profissional, tentar implantar alguma coisa, tentar citar no meio da confusão. E mesmo que implante com muita dor, depois para ter continuidade, isso. E depois para ter continuidade, se não tiver esse alimento, fica muito difícil. Bom, Jéssica, o que você pensa de tudo isso? Você está nos ouvindo aí? Olá de novo. Acho que agora melhorou a conexão. Mas, de todo modo, eu vejo como é brilhante a atuação dos profissionais em comum acordo. Então, tanto nós, como advogadas, outros profissionais também, trabalharem com psicólogos, até mesmo psiquiatras também, para levar isso para famílias e mostrar que, na verdade, tem que se abordar sobre isso. Tem que falar sobre o planejamento, sim. Tem que entender o que está acontecendo com a família. Existem casos concretos também, igual a doutora Francilene também abordou, também tem aqui num caso concreto aqui também do escritório, que trabalhamos com isso, mostrar para as famílias que, na verdade, nós estamos ali buscando prevenir situações perante qualquer outras possibilidades ali que vão decorrer. Então, é interessante sempre ter um profissional ali competente. Por isso que a doutora Marisol, a doutora Francilene também, e eu, nós abordamos sobre isso. Porque, consequentemente, nós conseguimos trazer ponto-chave, mostrar que tudo que quando se agrega, conseguimos ali que evitemos problemas, né? Nós do direito chamamos de leads, né? Então, assim, evitar essas possíveis leads, evitar que chegue no judiciário, que às vezes, uma questão que é de prevenção, a gente consegue evitar que venha um litígio ali no judiciário, evitar inventários que aí vão delongar muitos anos ali, morosos, porque uma pessoa da família começa a ter um problema com a outra pessoa da família, mas não buscam uma profissional igual a doutora Marisol, por exemplo, para poder explicar para eles, para poder demonstrar com psicologia, trazer ali uns insights para melhorar isso, e, consequentemente, evitar esses vários anos ali no judiciário. Então, quando a gente pega essa questão e engloba para a família, na parte do direito de família, a parte sucessória, que realmente é bem abrangente, é importante a gente pautar sobre isso. Eu estava até falando um pouco antes, quando o meu áudio estava picotando, né? E eu devo ter até ficado um pouco aqui de vídeo, fora de vídeo, porque, consequentemente, minha rede também estava um pouco complicada. Mas é importante que quem está nos assistindo entender que, muitas das vezes, vão achar que é caro, buscar ali um profissional ou uma profissional para orientar, mas antes, uma orientação do que você procurar um profissional porque você já está com um problema. E esse pepino ali é difícil de resolver muitas vezes, mas nós, profissionais aqui, buscamos a melhor forma para poder evitar esses problemas. Então, assim, essa parte de família e sucessão, é importante ter a conversa, entender a vida ali de cada caso,
Porque, às vezes, um caso concreto é diferente de outro. Porque, muitas das vezes, as pessoas que devem estar assistindo falam, não, mas é família, problema, sucessão. Sabemos que família sempre tem, algumas vezes tem alguma coisa ou outra, mas é sempre bom estar ali realizando, às vezes, né, reuniões periódicas, ou se está ali com, igual uma profissional na parte de psicologia, está sempre tendo ali, né, atendimento, entender o lado das pessoas, entender o que pode ser feito para melhorar alguma situação, e entender o que está acontecendo na propriedade, porque às vezes a gente trabalha também com muitas questões envolvendo propriedade, porque muitas pessoas estão brigando ali por alguma terra, e aí fica esse problema também. E tem algumas que delongam muitos anos, inclusive eu tenho uma que eu estou mexendo que tem mais de 50 anos que essa questão delonga, então, só para vocês terem ideia, eu não tenho, acho que nem metade, assim, eu tenho mais da metade da idade, claro, mas assim, você vê que 50 anos, problema. E olha só, Jéssica, o quanto que isso pode, assim, prejudicou essa família, 50 anos. Se lá atrás eles tivessem conseguido se alinhar, se lá atrás eles poderiam, por exemplo, hoje possivelmente ser uma potência, porque ia estar crescendo, porque esse negócio está parado. Quando tem briga, quando o negócio trava, para. Então, assim, e é isso que eu falo que a gente precisa instalar na cabeça das pessoas, que o agro entenda que é investimento, investir nas pessoas, investir em si, porque você vai ter mais clareza, vai ter mais leveza, vai ter mais unidade, vai ter mais discernimento para saber qual que é o caminho que você deve tomar, e de repente o melhor caminho, foi um dos exemplos que eu dei, que uma das nossas consultorias, foi decidido que uma das pessoas iriam sair, não esse, é um outro caso, eram 4 mulheres, uma mãe e 3 irmãs, e uma delas ela não tinha a mesma visão, a mesma, não compactuava com a mesma ideia das irmãs e da mãe. E tá tudo bem, eles eram uma propriedade grande, tinha 10 mil hectares, da parte dela, foi isso que eles fizeram o processo, e no começo era para unir, não era para separar, mas entendeu que se não separasse, ia desunir. Sim. Porque, então, a separação da propriedade, deu lá a propriedade, ela ficou com a parte dela, tá tocando a parte dela com o marido dela, final de semana tá todo mundo junto, feliz, conversa, janta, almoça junto. E o que isso poderia ter virado? Se eles não tivessem esse entendimento, essa sabedoria, só em briga ela poderia estar lá junto com ele, só discussão, e a coisa não flui, não traz leveza, a coisa não prospera. Então, agora, o que pode acontecer? O que eu falo, esses que estão com 10 mil, com 8 mil hectares, pode virar 15, 16, 17, 20 mil. Ela que está com 2 mil hectares e pouco, pode virar 12, 13, pode crescer também. E agora, se às vezes vira uma briga, aqueles 10 mil hectares viram em 2 mil para cada um fica com um pedacinho de coisa, e quando você vê, você acabou tudo, né? Então, assim, é isso que as pessoas precisam se abrir, mas para você ter esse discernimento, você muitas vezes precisa de um acompanhamento. Você poderia procurar um profissional, um advogado, né, e buscar para que ele oriente, esse é o caminho, dá para a gente fazer assim, 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 assim. Com certeza vocês têm um monte de possibilidades. Pode falar, Fran. Assim, o que acontece? É igual eu falei, é uma visão brasileira. Eu só posso fazer a sucessão após a minha morte. E aí, o que acontece? É onde que dá todos os problemas quando não se tem planejado. Beleza, se tem planejado, ok. Após a minha morte, vai estar tudo planejado. Mas também pode acontecer que muitos não sabem. É que podem fazer essa sucessão anteriores aos negócios, com relação aos negócios. Alguém suceder o anterior ainda vivo, com relação aos negócios. Mas para isso eles têm que sentar e planejar. E quando eles vão fazer esse planejamento e ver e falar, olha, está acontecendo, eles vão, espera aí, então vamos procurar um profissional. Área jurídica? Ótimo. Vamos procurar um profissional da área da psicologia. Por quê? Porque no momento do processo pode haver alguma desavença?
Pode, porque estamos falando de pessoas diferentes, pensamentos diferentes. E quando há em conjunto com esses profissionais, fica leve. Eles podem entender, porque muitas das vezes eu posso estar falando A e a outra pessoa está falando A, mas aí... Eles estão entendendo C. Uhum. Eles estão entendendo C, então assim... Exatamente. Então, o que acontece? Falando do produtor, o produtor pode sim, olha, eu vou escolher João para me suceder, mas eu tenho que fazer esse planejamento agora, entendeu? Eu tenho que sentar e organizar. Então, pode sim haver essa sucessão com relação aos anteriores, desde que seja planejado. E olha, Fran, o que você falou, esse exemplo foi espetacular, porque eu faço atendimento individual, faço em grupo individual. E às vezes eu atendo, por exemplo, o pai, a mãe, o irmão, e eles estão falando a mesma coisa. Só que eles não conseguem entender que eles estão falando a mesma coisa, eles querem a mesma coisa. E aí quando você começa a fazer um processo onde a pessoa se conhece, o outro se conhece, onde eles vão se conhecendo mais, onde eles vão entendendo como se comunicar melhor, como se relacionar melhor, flui de uma forma tão leve, tão tranquila, que, assim, você olha assim, nossa, mas era isso mesmo? Tipo assim, era por isso que a gente discutia, era por isso que... E a coisa, a pessoa começa a entender que é muito mais fácil, que é muito mais tranquilo. Mas, assim, existe até uma cultura, eu vejo que é uma crença do agro de precisar sofrer. Sim. De ter que ter luta, aí o pai não quer passar para o filho, igual você está falando, é só passar, pode ser em vida. Sim, pode ser em vida. E de repente esse pai, ele pode estar passando, mas não passar todo. O pai, ele é o grande outro que a gente chama na psicologia, né? Ele é o cara que vai falar sim ou não, mas deixa quem vem à frente, que pode ser o filho, que pode ser um gerente que ele contrate, que seja um terceiro, mas deixa as pessoas fazerem, porque às vezes as pessoas ficam amarradas, né? O gestor não deixa, aquilo que você falou, vamos passar daqui um pouquinho, o exemplo que o Alex fala, é tão engessado que a pessoa não deixa o outro trabalhar, o outro fluir. E eu sempre digo o seguinte, que aí tem essa questão patriarcal, eu não posso deixar porque senão se perde. Não, muitas das vezes você está ali, até porque se passar isso, olha, não vai se perder. A questão que nós colocamos lá, muitas das vezes, só pensa-se na herança. Isso! Só pensa na herança, né? E não pensa no propósito do que aquilo pode acontecer no decorrer. Aí, quando você se planeja, eu digo sempre assim, eu dou sempre o exemplo, vamos colocar aí, né? O Tirso e Neve, né? Que a gente coloca assim, o Neve na faculdade, né, Jéssica? Muitas das vezes, o Tirso, ele vai falar, pai, beleza, eu não quero continuar depois da sua morte, eu não quero, eu quero a minha parte. Beleza, filho. Só que o Merv, ele quer. E ele vai continuar. Então, vida que segue. Mas isso daí é feito planejado. Entendeu? Eu acho... Pode falar, desculpa. Não. Assim, ó, essa questão que a gente falou lá muito bem, eu acho que é importante, a diferença de você deixar herança e de você deixar um legado. Sim. Porque muitas vezes você vai deixar a propriedade para o seu filho, e pode ser uma propriedade cheia de dívidas, ou pode ser uma propriedade cheia de problemas, ou pode ser cheia de amarras sistêmicas, né? Porque eu sou consteladora também, pode ser umas coisas que você vai deixar e ali tem a ver com o material. E você pode deixar um legado, que muitas vezes, nesse planejamento, vocês entenderam que o melhor é arrendar, que o melhor é vender, ou que o melhor é crescer, ou que o melhor é um filho fazer uma coisa e o outro fazer outra, mas você deixa uma história, um legado para ser contado, você deixa aquilo continuar e perpetuar a sua história de outras formas ou da mesma forma, se você faz um trabalho que torne as coisas leves. Senão, você vai deixar só a sua herança, só o patrimônio. E isso, muitas vezes... Sabe o que vai acontecer, né? É isso que acontece. Morreu,
passa 2, 3 anos, ninguém mais lembra da existência da pessoa. E o engraçado é isso daí. Quando não se faz um planejamento antes, não senta e não... eu vou chamar um profissional. Esse profissional, como nós estamos falando de planejamento, a gente chama vários também profissionais da área da exata para estar junto. A questão da gestão, né, da gestão financeira, que para poder fazer a gestão, para organizar se está em dívida. E aí, o que acontece? Não tem esse planejamento. Aí tem várias dívidas. Não houve o planejamento, não colocou, não chamou especialista para estarem ali para ajudar. Sofrer, igual você falou. O produtor, às vezes, não estou dizendo todos, mas a maioria gosta de sofrer. Aí não chama para fazer esse planejamento. Aí morre. Ao óbito. O que acontece? Eles esquecem que no momento em que morre, aí vai abrir a sucessão, o que vai acontecer? O terceiro interessado vai abrir para fazer essa cobrança, gente, vai vir para o processo. Eu, como terceira interessada, vou entrar para poder cobrar a minha dívida. Aí o que vai acontecer? Muitas das vezes não tem nada para receber, porque a dívida é tão grande que ao final não se tem absolutamente nada. E aí? Cadê a herança? Cadê o legado? Não fica nada. Por causa de quê? Falta de planejamento, é o que eu falo. De abertura, de mudança de mentalidade. Isso daí. E é o que eu sempre falo, tem que haver. É devido a isso que a UNDA nasceu, para vir, olha, de uma forma tão simples, esclarecer que nós, especialistas, não estamos aqui com relação só ao benefício do dinheiro. Não, nós estamos aqui para ajudar. É o que muitos acham. É caro. Mas eles não imaginam o quanto eles vão pagar lá na frente se não tivessem especialistas. Perfeito. Olha só, vamos entrar para o nosso segundo intervalo e depois eu já vou começar trazendo um depoimento de um cliente que vai falar sobre isso que você acabou de dizer aqui, tá, Fran? Sobre o quanto que, quando você investe, o quanto fica... É um investimento, não é uma despesa, não é um... Não é. Então, vamos lá, pessoal da... Verdade. Pode trazer o nosso intervalo aqui. São 15h50 de Brasília. E aí a gente volta... Eu só vou falar do depoimento e eles vão lançar o depoimento aqui. Nos assistam, tá bom? Tá bom. O programa Momento Revelação Agro volta em instantes. Rádio Agro hoje. Esta é a Rádio Agro hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro hoje e em todas as plataformas digitais. A Rádio Agro hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Você segue alguém. Todos seguem todos. Aí, alguém manda uma coisa que parece notícia. Ninguém duvida se aquilo aconteceu ou não. Mas você não vai com os outros. Você duvida. E tomara que todos duvidem também. Porque quanto mais a gente duvida, mais a verdade aparece. Nunca duvide disso. Antes de compartilhar qualquer conteúdo, duvide e confira. Não deixe o fake virar news. Rádio Agro hoje. A rádio que faz a diferença no agro brasileiro. No Brasil, milhões de pessoas que precisam não têm acesso a absorventes. Vamos mudar esse ciclo? Programa Dignidade Menstrual. Se você recebe até R$ 218 por mês, agora é possível ter acesso a absorventes gratuitos no Farmácia Popular. Basta ter CPF, cadastro no CadÚnico e gov.br e emitir autorização no Meu SUS Digital. Programa Dignidade Menstrual. Um ciclo de respeito. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. A rádio de quem atua no agro brasileiro. Momento Revelação Agro, revelando os melhores caminhos. E agora são
15 horas e 53 minutos, já estamos chegando ao finalzinho desse programa que está maravilhoso hoje aqui com a Jéssica e com a Fran, falando sobre a solidificação da base familiar para a prosperidade do negócio no agro. E nós vamos passar agora um depoimento de um cliente meu, para vocês verem e perceberem o quanto que tudo que a gente falou faz sentido e traz os resultados aí que são importantíssimos para o desenvolvimento do agro e que é investimento, tá bom? Pode passar. Então, na fazenda, assim, eu acho que, primeiro, os sócios, eu acho que eles começaram a estar melhor, conversar mais, fazer mais reunião, ajudar mais aberto. Então, isso ajudou muito a gente a tocar o negócio. Porque, olhando do lado dos sócios, foi muito isso. A gente acabou reconhecendo algumas saquezas e trabalhando isso com os funcionários, com essa situação. Muitos funcionários precisavam se conhecer melhor. A equipe trabalhou mais unida, a harmonia entre as pessoas, eu acho que melhorou bastante. Então, eu acho que a empresa, no geral, a equipe em si, trabalhou muito mais azeitado para frente, sabe? Então, para nós, assim, foi um nicho, como cresceu, como as pessoas melhoraram. E na área do Morumbi, houve um processo de integração muito grande, e aí foi um processo de que um começou a entender o papel do ele começou o outro. E uma equipe começou a entender a dificuldade do momento disso, foi assim, foi uma mudança para o entendimento. A gente conseguiu montar uma equipe em que a gente não precisa estar todo dia olhando, a gente tem que estar próximo para orientar, para, logicamente, para trabalhar, para fazer uma parte de diretoria, e não um papel de gerente do governo. Então, assim, eu acho que esse seu trabalho não foi vai ser mais diretor e menos gerente. Porque a gente não estando lá, a gente tem a certeza que a coisa vai rolar, que a coisa vai acontecer, e vai acontecer bem feito. Eu acho que isso é o mais importante. E olha aí que interessante. E na fala do Alex, essa fala assim, ele também, nós fizemos um trabalho depois de ter feito com a família, com o grupo deles, foi feito em outras duas cooperativas que eles são sócios. E tanto que esse trabalho, ele alinha de uma forma que você acaba não precisando nem estar lá atuando, trabalhando no pesado. Você consegue gerir pessoas para estar fazendo isso, para você estar pensando em coisas mais estratégicas. Pensando em coisas... olhando para o que eu posso fazer para melhorar, para crescer, e cresce. E aí dá a possibilidade da empresa realmente ter prosperidade no seu negócio, e crescer os seus negócios, crescer. Então, aí está um exemplo para vocês verem que tudo isso que a gente está falando da importância de investir em profissionais, né? Pode falar, Fran. Foi o que eu falei, né? Nem muitas das vezes você pode ser gestor e coloca um gerente, né? Que você não pode ser a mesma coisa. Eu sempre falo o seguinte, tem produtores, e não só, eu acho que eu também, como eu atendo a empresarial também, a parte da cidade, eu vejo que eles têm aquela questão assim, eu aprendi assim, e é assim que eu... E eles estão lá sofrendo. Síndrome de Gabriela. Isso, e muitas das vezes tá ali um santo abençoado de Deus que estudou, tá trazendo informações quentinha do mercado, e eles não pegam, não vou pegar esse profissional. E é onde que acontece todos os problemas. Não vou contratar o advogado, vou falar o meu, não vou contratar o advogado tributarista para não fazer um planejamento tributário, não vou contratar um advogado previdenciarista para não fazer um planejamento. Não vou contratar o advogado do agronegócio para me ver qual é a questão que... Aí é onde que acontece? Não vou contratar a psicóloga para poder... Aí é onde que todos os problemas continuam. E vai sofrer, porque aí o que acontece? Vamos aí, o agro.
muitas das vezes o produtor, ele querem colher muito, mas não querem gastar muito. Eles têm muito essa questão. Aí, muitas das vezes, não contratam um engenheiro agrônomo, aí querem pagar muito barato para um operador de máquina, querem pagar muito, mas muito mesmo barato para alguém que está lá, que vai, muitas das vezes, fazer a gerência para eles. Aí, o que acontece? Eu falo, gente, se você recebe mal, você trabalha mal. E gente infeliz trabalhando não vai trabalhar bem para você. Eu vou falar a verdade. Me fala, qual é a felicidade que você tem em trabalhar para alguém que te paga mal? Nenhum. Você não abre o sorriso, você não abre. Então eu digo sempre, olha, eu tiro assim por mim. Eu falo que sempre quando eu vou com o Tice na lavoura, que meu esposo é engenheiro agrônomo. E eu não piso na soja. Por quê? Gente, mas é só um pé, mas aquele pé vai colher também, vai render. Então, muitas das vezes, é aonde que tem. Aí o empregado fala, vou pisar mesmo, paga mês, não tá isso, muitas das vezes. E quando ele ama, ele fala, não vou pisar, não vou passar, nossa, que dó. Por quê? Porque aquilo dali vai colher ao final e vai ter consequência. Então, eu falo sempre assim, se você não pega esse especialista e não paga, não trabalha com eles, você não vai ter uma produção boa. E é isso que eu digo, o agronegócio, eles têm que olhar com um olhar mais com carinho e falar, não, se eu quero ter benefício, eu tenho que ter esses profissionais do meu lado. Porque, na verdade, o profissional, tanto a psicóloga como os advogados, os contadores, os engenheiros agrônomos ou até mesmo ali o pessoal que está ali na parte do operacional, o operador, ele está ali para ajudar, dar um resultado melhor. É igual, acabamos de ouvir, ele deixou de ser gerente e foi ser gestor, que é algo diferente. E o que eu vejo sempre, que nós sempre falamos, o produtor é muito operacional, muito operacional. Tá, não critico, você é operacional, beleza, mas contrate quem possa fazer essa gestão para você. Perfeito. E olha só, já deu 15 horas, excelente essa sua fala, daria para a gente ficar falando muito mais aqui, é aquilo que eu falo, meu foco de trabalho é trazer bem-estar e felicidade, eu sou psicóloga positiva, e tudo isso que você falou, Fran, é fundamental, é importante, é cientificamente comprovado. Funcionários que não estão felizes, que não têm bem-estar, que não estão bem, eles produzem menos, eles são menos engajados. E não é só o funcionário, é o seu filho, a sua esposa, é você. Qualquer um que não estiver bem não produz bem, seja no agro, seja em qualquer lugar. Então, assim, é importante. Muitas vezes, para ter esse bem-estar, essa felicidade, precisa ser trabalhado algumas coisas que são básicas, mas às vezes são esquecidas, são negligenciadas. Meninas, muito obrigada. Pessoal da Rádio Agro Hoje, gratidão por estar aqui, por mais esse momento. Podem se despedir. Fran, se despeça. Jéssica. Eu que agradeço. O Instagram da Onda. Eu que agradeço. Eu, como Francilene, Vendramin, agradeço a essa oportunidade que você nos proporcionou nessa tarde, uma conversa muito gostosa, e também agradeço em nome da UNDA como presidente, que nossa conversa hoje foi maravilhosa, um bate-papo gostoso. Aproveitando também, eu agradeço por tudo, por estar aqui com vocês, poder fazer esse bate-papo e também, claro, apresentar um pouco mais da UNDA, que está aí cada vez crescendo, e muito obrigada por essa oportunidade também de falar com vocês. Qualquer coisa, lembre-se, estamos nas redes sociais, podem estar em contato conosco. Temos o Instagram da UNDA, que é o unda.oficial. Tem os nossos Instagrams também, que conseguem encontrar, inclusive, no Instagram da UNDA. Então, qualquer dúvida, estamos à disposição. Foi uma honra estar aqui com vocês. E qualquer coisa, realmente, podem nos chamar. Só um adendo também, Marisol.
sem mais delongas, eu só quero convidar quem está nos assistindo, vai lá no Instagram e também dá uma passadinha na nossa comunidade, viu? A comunidade UNDA, ela promove não só as informações em tempo reais no agronegócio, como também todos os finais de mês, nós temos uma aula magna, de 2 horas, especialista em tempo real, ao vivo, inclusive nós vamos ter uma aula dia 11/6, ao vivo, e vai ser aberta. E vai ser aberta essa aula para poder ver, mostrar qual é o trabalho da UNDA. Aí só mais um adendo só, nós também temos debates, então, pessoa que gosta ali de falar sobre as notícias, abordar temáticas também para levar para debate, a UNDA em sua comunidade também tem esses debates, então assim, fiquem livres para poder levar novidades, debater, então é isso que a gente tem na UNDA. Ok, muito obrigada, meninas, obrigada Rádio Agro Hoje. Estejam comigo na semana que vem, no mesmo horário, às 15 horas de Brasília, segunda-feira. Obrigados a todos, nos acompanhem por aqui e até mais. Beijo, paz e luz para todos vocês. Tchau, tchau. Conectando